Olá, meu nome é Leandro, sou professor de Sociologia e hoje nós vamos ver uma aula de introdução à Sociologia. E antes de falar propriamente do que significa a Sociologia, é importante levar em consideração uma distinção, porque é natural que as pessoas confundam filosofia social com sociologia. Então, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é que a sociologia é uma ciência, tem os seus métodos próprios de estudo e prioriza o método indutivo, que parte de considerações particulares, parte de considerações dos sentidos, portanto empíricos, e chega a conclusões gerais de descrição da sociedade. Agora, a filosofia social vai tratar de doutrinas sobre a sociedade, muitas vezes até dizendo como elas deveriam ser ao invés de somente descrevê-las, como acontece com a sociologia enquanto ciência. E a filosofia social prioriza o método dedutivo, que parte de considerações gerais e aí faz considerações de caráter particular depois. E também, antes de entrarmos propriamente no conteúdo, da sociologia, de traçar algumas das suas características gerais, é importante levar em consideração os antecedentes históricos. E a filosofia, desde a antiguidade, ela sempre levou em consideração questões da sociedade. A gente pode levar em consideração sofistas, mas não somente estes, Platão e Aristóteles. Depois a gente tem, no período do Império Romano também, um caráter, digamos, mais do aspecto jurídico. Na Idade Média nós temos a Igreja Católica, que é uma instituição muito poderosa, que também levantou considerações sobre a sociedade, só que a partir das escrituras e das filosofias que davam embasamento às doutrinas oficiais da Igreja. Mas, de antecedente histórico, aquilo que foi mais condicionante para o surgimento da filosofia, da sociologia, foi principalmente as grandes navegações, porque muda completamente a perspectiva que o ser humano tem com relação ao mundo, ao universo, inclusive. Além disso, nós temos o Renascimento, porque a diferença, a revolução que existiu cultural é muito grande com relação àquilo que existia na Idade Média, na Idade Média. Na Idade Média existia aquela ideia de que Deus estava em centro de tudo e o Renascimento vai colocar o homem no centro das questões porque volta a valorizar determinadas crenças, determinados conhecimentos, conceitos lá da antiguidade. Além das grandes navegações, do Renascimento, nós temos a Reforma Protestante, que muda a perspectiva de quais devem ser as interpretações das Escrituras, e a imprensa de Gutenberg muda também as relações sociais. A Revolução Científica e o Iluminismo no século XVI e XVII, principalmente século XVII, que vão depois influenciar as revoluções burguesas, que é onde de fato se consolidam as mudanças das relações entre as pessoas, da sociedade europeia. E quando nós chegamos finalmente no século XVIII, que tem as duas principais revoluções burguesas que a gente poderia levantar aqui, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, uma de aspecto econômico, a industrial, principalmente, e outra de aspecto político, que é a francesa, as relações sociais estão completamente diferentes daquilo que era na Idade Média. Surgem fenômenos como a urbanização e o êxodo rural. E quando a gente faz uma análise dessa época, a gente constata que existe muita miséria, muitas pessoas vivendo nas cidades, em cortiços, as massas se acumulando, alcoolismo, suicídio, vários fenômenos que mostram um colapso, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico. E dado esse contexto que nasce a necessidade de buscar explicações sobre a sociedade, até respostas para os problemas que existiam naquela época. Então surge uma ciência social. A inspiração dos primeiros sociólogos, desses cientistas da sociedade,
era de descrever a sociedade por meio de leis naturais, assim como existia nas ciências naturais. Leis naturais porque universais, porque fazem parte da própria essência daquilo que se considerava a sociedade. Então, eles desenvolviam métodos sempre inspirados nessas ciências. E isso vem de inspiração também de uma filosofia cientificista, reducionista, sempre levando em consideração o progresso a partir da ciência, que é o positivismo. E a observação científica ganha grande importância aí, lembrando do método indutivo que nós falamos lá no começo. O objeto da sociologia também é um problema, porque é muito fácil nós percebermos qual é o objeto da física, que são fenômenos naturais, mas quais são os objetos da sociologia? Então a gente pode aí discriminar vários, como os processos sociais, movimentos sociais, relações de classes, conflitos, instituições. Por exemplo, instituições são núcleos de pessoas que mantêm relações sociais, como por exemplo a família ou até mesmo a escravidão, que a princípio pode parecer que não, mas a escravidão é uma instituição social hoje no Brasil, já abolida há bastante tempo, mas que a sociologia na época também estudava. Então ela deve levar sempre em consideração estes elementos e o contexto histórico das sociedades que são estudadas e os seus elementos a partir da análise feita. Mas a sociologia hoje não tem a preocupação em descrever leis universais. Ela tem a preocupação mais em fazer um relato, generalizações mesmo da realidade social, levantar estatísticas e levar em consideração sempre o contexto histórico. E a gente não deve confundir problema social com problema sociológico. Problema social é algo que nós conseguimos ver no nosso cotidiano ou em alguma sociedade passada, conflitos, por exemplo, e um problema sociológico não necessariamente está fundamentado em problemas sociais. O problema sociológico é tudo aquilo que nós podemos problematizar e pensar a partir de um ponto de vista da sociologia. E as subdivisões da sociologia, porque a gente não pode levar em consideração a sociologia como um todo sem pensar nas suas partes, ela tem também que dialogar com outras disciplinas, como por exemplo a antropologia cultural, a economia, a história, a geografia, ela deve ser interdisciplinar. E também com outras formas de conhecimento não necessariamente científicas, como a filosofia, a arte, a teologia, assim por diante. E a filosofia é dividida por vários tipos, então nós temos sociologia da educação, sociologia das artes, do conhecimento, da religião e assim por diante também. E a gente não pode deixar de ter uma visão panorâmica, apesar dessas divisões da disciplina. Como, por exemplo, quando a gente pensa o problema da família, desde um ponto de vista da educação ou desde o ponto de vista da religião, a gente não pode deixar de levar em consideração a sociedade como um todo, como as famílias mantêm relações com a sociedade. Bem, é isso, espero que tenha ficado claro, pelo menos esse apontamento geral do que é a sociologia, e até a próxima.